Contratação de coordenador defensivo deixa uma pulga atrás da orelha nos insiders. Grande buzz e rumor de movimentos extremamente importantes no elenco de São Francisco. Pesquisa feita por insider deixa Kyle Shanahan na berlinda. Essas são as novidades da semana aqui no 49ers em português. Vem comigo. Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vim trazer algumas coisas, alguns rumores e algumas situações que tenham ocorrido durante a semana em São Francisco 49ers. Vamos começar pela contratação do coordenador defensivo, foi o último cargo que foi colocado, talvez, de coaching staff, né, mais importante dentro do como é que eu posso dizer, dentro da própria NFL, tá? Muito colocado, mas ficou com o Nick Sorensen, que já era do staff defensivo de São Francisco. Isso levantou alguns rumores de que o Steve Wilkes tinha algum problema de relacionamento com o Kyle Shanahan ou com os próprios jogadores, e que culminou obviamente, nessa demissão dele. Mas o que chama atenção nessa história foi a contratação do Brandon Staley. E o Brandon Staley foi contratado porque rumores traziam até Pete Carroll e Bill Belichick como possíveis coordenadores defensivos. Ele ficou internamente com o Nick Sorensen. Não estou entrando aqui no mérito se ele tem competência ou não, parece até ser um cara bem competente, ficou muito tempo em Seattle e tudo mais, mas ele já estava no coaching staff e no ano passado, quando eles resolveram contratar o Steve Wilkes. E aí eles também contrataram o Brandon Staley, que tinha sido coordenador defensivo quando o Rams foi campeão. Aliás, fez um ótimo trabalho, foi a melhor defesa da liga naquele ano. Então fica aquela dúvida, você contratou dois coordenadores defensivos, o Brandon Staley na verdade foi contratado para ser assistant head coach. E por que aconteceu nesse assistant head coach? O que aconteceu nesse assistant head coach e que culmina ali? Tá, ele é um assistente de head coach, tá? Um assistente lá do Kyle Shanahan. Mas é ele quem vai mandar na defesa ou vai ser efetivamente será o próprio Nick Sorensen? Ficou essa dúvida e inclusive as pessoas colocaram ali alguns insights de por que teriam sido contratados. Alguns dizem que é porque o Nick Sorensen era melhor com os jogadores e não sei o que os jogadores tinham um pouco de restrição, teriam restrição com o Brandon Staley. Cara, sinceramente, essa questão de vestiário, porra, me deixa muito chateado. O cara é jogador profissional, o cara ganha milhões por ano pra fazer aquilo ficar de beijinho. Não, esse técnico eu não gosto, fica chato. Não, porra, cara, deixa isso pra lá. Sinceramente, eu sou completamente contra esse tipo de coisa. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que tinha sim um problema, veja bem, é uma especulação, outros insiders colocam isso, que existia sim um problema de relacionamento do Kyle Shanahan com o Steve Wilkes. Não foi o Super Bowl, porque, porra, meu irmão, o cara segurou Andy Reid e Mahomes com 16 pontos no jogo. Pô. A defesa jogou no Super Bowl. Pode não ter jogado bem em outras partidas, mas no Super Bowl foi o jogo importante, o jogo mais importante do ano. Jogou muito bem, então não foi aquela performance. Isso aí eu acho pouco provável. Mas alguma coisa de relacionamento. Lembra, ele começou chamando jogadas lá em cima, no buff, como eles chamam, né? Lá em cima. Depois ele desceu para o campo, mas a defesa melhorou, a defesa teve um bom desempenho. Então, assim, eu acho que foi mais a questão de relacionamento mesmo do Caio com o Steve Wilkes. Com relação ao Brandon Staley, eu coloquei isso aqui logo no início, logo quando ele contratou, o meu computador deu problema, não pude sair, mas não pude lançar vídeo, mas eu tenho aqui a minha opinião, gravem aí. Para mim, ele é o cara que vai dizer, porra, Caio, a defesa deles não tá funcionando assim, cara, continua correndo, cadê faz tal jogada, a defesa deles está com esse buraco. Então assim, olha, o que eu faria de ajuste contra você? Eu ajustaria esse lado aqui, colocaria o pass rush para cá, pressionaria o Brock Purdy dessa maneira. Essa é a minha visão desse assistente técnico que vai ser o Brandon Staley. Essa para mim é a minha visão. É alguém que chegar e falar, porra, Caio, corre com a bola, cara. Ou então, Caio, essa jogada desse lado não está funcionando. Eu acho que esse é o intuito do Brandon Staley ali, tá? Então vamos para a segunda notícia que está tendo aqui. Rumores importantes sobre alguns jogadores de altíssimo nível e
que nós, torcedores do 49ers, somos apaixonados, mas que eles estão sim em discussão de possível troca. E um deles, o rumor ficou muito forte, porque saiu em todos os veículos de mídia. Todos eles, sem exceção, tá? Trocas ou cortes de... Eu vou começar pelo menos provável. Christian McCaffrey. Sim, os dois jogadores que eu vou colocar aqui, se você cortá-los após o 1º de junho, você vai guardar no cap space mais de 10 milhões de dólares, quase 15 milhões de dólares, em alguns casos até mais. Então, esses jogadores estão na berlinda. Veja bem, running back, ele tem uma longevidade menor e o impacto é menor. Christian McCaffrey é um cara diferenciado. Eu acho que ele vai continuar com um bom desempenho esse ano. O que a gente não sabe é se é o mesmo desempenho do ano passado, mas eu acho que ele vai ser um bom desempenho e por isso que eu acho que ele não vai ser cortado. Ele é um grande coringa desse ataque ali e o grande motor desse ataque. Esse ataque já teve como motor o George Kittle, mas hoje é o Christian McCaffrey. Então eu acho que ele não vai sair de jeito nenhum, não vai ser cortado e vai ficar, tá? Mas de qualquer maneira, você guardando 15 milhões de cap space, óbvio que o contrato dele está na discussão, fato. Tá? E o outro, esse sim é um rumor muito forte. Esse rumor, eu inclusive já fiz um vídeo aqui que eu achei que ia acontecer, porque é o seguinte, veja bem, antes de eu dar um nome, eu vou falar uma coisa para vocês, que eu já falei no outro vídeo, e tinha falado isso num vídeo contra os Eagles, já no início da temporada do ano passado. Nenhum time da NFC perdeu o Super Bowl e no ano seguinte chegou no Super Bowl. Nunca aconteceu. Na AFC já, na NFC nunca. Então, a única vez que um time da NFC perdeu o Super Bowl e retornou para a final de conferência, ou seja, a final da NFC, foi o São Francisco 49ers com Jim Harbaugh. Em 2012, 2013, perdeu aquela final para Seattle e Seattle, obviamente, depois sagrou campeão ali no Super Bowl. Então, nunca aconteceu. Significa o quê? Se São Francisco quiser voltar ao Super Bowl, vai ter que fazer mudanças importantes, não só no seu coaching staff, que já tem algumas movimentações ali, o Brandon Staley, que a gente falou há pouco, Nick Sorensen, e tem outros contratados ali, o antigo linebacker que era de Seattle e tudo mais. Mas alguma coisa chama muita atenção, muita atenção. São Francisco precisa de movimentações importantes e dolorosas do seu elenco. Por que eu digo dolorosas? Porque alguns jogadores importantes que foram importantes esse ano provavelmente vão ter que sair. E por isso é que Christian McCaffrey está em discussão do seu contrato, pode ter certeza, assim como Kyle Juszczyk. É que o Kyle Juszczyk, eu não estou trazendo aqui, porque o Kyle Juszczyk, para mim, ele está migrando para o coaching staff. Então ele provavelmente vai ficar com aquele contrato menorzinho, vai continuar ali e vai migrando para alguma coisa de coaching, assistente coaching e assim vai. Eu acho que ele vai para essa parte, por isso que eu acho que ele vai continuar. Mas o contrato dele também está ali na berlinda, mas eu acho que vai ser reestruturado por conta dessa questão de coaching. É um sentimento que eu tenho pelo que a gente vê dos rumores. Mas Christian McCaffrey não. A discussão do contrato é forte e Deebo Samuel. Isso mesmo, o nome que está rolando essa semana é Deebo Samuel, inclusive o quanto vale a troca dele. Ele vale não sei quanto. Por quê? Porque no ano que vem, 2025, ele vai ter um cap hit em torno de mais de 20 milhões de dólares, acho que é em torno de 25 milhões de dólares, para um jogador que não está produzindo. Ele produziu muito bem em 2021, 2022, 2023 ele foi aquém. Embora no ano passado ele tenha ido bem, ele não foi o mesmo jogador de 2021. E o que isso significa? Significa que um jogador com esse cap hit, você precisando fazer a renovação de Jauan Jennings, Brandon Aiyuk, Talanoa Hufanga, um jogador que não está produzindo tudo aquilo, é impossível você manter todos os jogadores de alto nível. O que acontece? Deebo Samuel pode ser mantido esse ano? Pode. Por quê? Porque o Brock Purdy ainda está em contrato de calouro. Então, ele ainda pode ficar nesse time. Só que para o ano que vem, obviamente, o valor de mercado dele cai por conta do contrato mais alto. Então, é o que se coloca. Se coloca que se o Deebo Samuel for trocado agora, você tem condições de conseguir alguns picks a mais e tentar subir no draft e conseguir um offensive lineman, um right tackle, que ele chama de plug and play, para começar a jogar direto. Então, esse rumor está muito forte.
Deebo Samuel, inclusive com uma segunda rodada, e aí seria ou o Deebo Samuel e uma terceira rodada contra um de uma primeira rodada, enfim, tá complicado. E obviamente esse rumor está muito forte ali. Eu acredito que é o grande jogador que pode ser trocado em São Francisco, seria o Deebo Samuel, minha opinião. Eu acho que ele é o jogador que está colocando ali. Outra manobra que surgiu um rumorzinho, mas agora desapareceu um pouco, mas eu acho que vai voltar, é Dre Greenlaw. Porque o Dre, ele voltou, fez a cirurgia e tudo mais, deve voltar, mas não deve voltar do mesmo jeito e não deve voltar jogando todos os jogos. Então, um corte dele e a reassinatura pouparia cerca de 8 milhões de dólares no cap hit. Então, eu acho que eles devem fazer isso. Eles devem cortá-lo, mas é um corte programado, recontratá-lo, tá? Aí já ele no IR, que daí tem a questão de cap hit, que não pega tanto no cap hit, e na verdade acaba sobrando um pouco mais de dinheiro para ele, de bônus, enfim. Então eu acredito que Greenlaw deve ser cortado dessa maneira, tá? Acho que vai ser assim de comum acordo e vai colocar, mas Deebo Samuel não, Deebo Samuel é troca e nos últimos dias tem crescido muito, principalmente no Combine, onde estão... Veja bem, no Combine da NFL você está conversando com atletas, general managers, técnicos estão lá, e um rumor que surge ali, ele normalmente é muito forte. Então eu acho que isso é uma coisa que é importante e é uma classe, essa classe agora do draft, é uma classe muito forte em wide receivers. Então ficaremos de olho em qualquer coisa, eu trago aqui para vocês. E a última, mas não menos importante notícia, é que o insider da NFL, que é o Larry Krueger, que eu sempre ouço ele tem muitas informações lá de dentro, ele, embora, veja bem, ele é a favor de manter o Kyle Shanahan. Ele não é daquele que, tem que tirar o Kyle Shanahan, não é isso, tá? Ele é a favor de manter o Kyle Shanahan. Mas o que acontece? Ele fez uma enquete e perguntou quem é o maior responsável pela perda do Super Bowl, Kyle Shanahan ou Brock Purdy? E ele falou, não, deve dar assim 3 vezes mais o Kyle Shanahan, porque eu acho que não foi 3 vezes mais, foi 10 vezes mais. 9% dos torcedores acharam que foi Brock Purdy e 91% achou que foi o Kyle Shanahan. O que significa? Significa que o Kyle está na berlinda. É a primeira vez que o Kyle Shanahan está perdendo o apoio dos seus torcedores. Porque antes, não, era o Jimmy Garoppolo que não conseguiu executar. Era o Nick Mullins que é fraco, CJ Beathard que é isso, Brian Hoyer que é isso. Agora não. Agora está todo mundo a favor do Brock Purdy. Por quê? Porque o Brock fez o que ele pôde. Brock fez ótimos jogos no playoff, contra Green Bay e contra Detroit, principalmente. Isso esse ano. No ano passado já tinha jogado bem. Brock voltou de uma cirurgia no cotovelo que ele joga a bola. E todo mundo viu que foi um erro tático de Kyle Shanahan nas suas chamadas a partir do terceiro quarto. Como é que você chama um cara de um gênio ofensivo que no Super Bowl, no terceiro quarto, ele não marca nenhum ponto? Tá? E tem mais, veja bem, ele conseguiu um plano de jogo excepcional durante o primeiro tempo, fez 10 pontos, depois tomou os 3 pontos, mas o time de Kansas City estava aos frangalhos, brigando entre eles. Travis Kelce gritou na cara do Andy Reid, ou seja, emocionalmente eles estavam todos instáveis, e ele não conseguiu aproveitar esse momento no terceiro quarto para apontar nem que fossem 3 pontos, que deixava mais tempo, não conseguiu. Então, não é um gênio ofensivo, não soube fazer os ajustes, não soube enxergar esses ajustes, e é por isso que eu acho até que o Brandon Staley está colocando ali. Enfim, dessa maneira, Kyle Shanahan entrou naquela linha de técnicos em que a gente coloca será que ele pode ganhar o Super Bowl? E na verdade, eu fiz até um vídeo sobre isso. Para mim, Kyle Shanahan não pode ser chamado de gênio mais. Não pode, ele tem que provar que ele é um gênio, porque até agora parem de chamar ele de gênio. E segundo, ele tem que provar que ele pode ganhar o Super Bowl, porque até agora ele não prova. Esse foi o terceiro Super Bowl que ele chamou jogadas e o terceiro que ele perdeu. Primeiro deles contra a Atlanta Falcons, lembra? O 28-3, não foi só falha da defesa não. Depois de 28 pontos, o Atlanta parou de marcar pontos. Se tivesse feito mais 3 pontos, tinha ganho o jogo. E ele estava em field goal range, e aí ele chamou uma jogada no recuo de passe. Matt Ryan sofreu um sack e saiu do field goal range. E nesse jogo agora, no Super Bowl 58, Jair Brown interceptou Mahomes no terceiro quarto, 10-3,
na linha de 44 jardas de Kansas City, com seu kicker tendo chutado um field goal de 54 jardas. Ali era muito mais. Mas se você tivesse corrido mais 7, 8 jardas, você tinha um field goal de 56, mais ou menos. E aí você poderia dar a chance do seu kicker fazer 3 pontos. E ele não conseguiu. Então, ele está na Berlinda. É a primeira vez que os torcedores efetivamente estão completamente contra ele nessa proporção. E a mídia virou. A mídia, só para vocês terem uma ideia, os insiders, eu estava até olhando aqui os insiders, muitos deles estão, Caio, você errou, é você que tem que acertar. Tá? Dessa vez é você, foi na sua conta, não bota a conta, porque não tem mais o Jimmy G para colocar a conta. A conta agora é no Caio, tá bom, gente? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vou trazer as expectativas do draft. Tá todo mundo achando, vou deixar até cenas dos próximos capítulos, todo mundo achando que São Francisco vai draftar um right tackle na primeira rodada. Eu acho que vai ser um defensive lineman e eu vou colocar aqui num próximo vídeo sobre isso. Vou explicar por que essa é a minha opinião, baseada na entrevista do próprio John Lynch e pelo que o São Francisco fez nos últimos anos, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.